Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, Professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais. No vídeo de hoje, de maneira bem rápida e objetiva, eu queria falar com você sobre uma questão prática e, portanto, te fazer uma indagação. Vamos supor que o seu paciente, o cliente, como eu digo, né, o seu paciente entre em contato com você e diga assim: doutora, eu recebi um mandado de intimação para eu comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos a respeito de um crime. E aí? O que você deve fazer como advogado, o que você deve falar, como você deve instruir o seu paciente naquela situação? 3 pontos, tá? 3 pontos para você instruir, conversar com o seu paciente ali na prática quando de um mandado de intimação para prestar esclarecimentos lá na delegacia a respeito de um crime. Primeiro, você tem que falar para ele o seguinte: você não pode ir sozinho. Paciente, o cliente propriamente dito, ele não pode ir sozinho à delegacia. Não vai acontecer nada, eu falo o que eu quiser. Não é assim. Na prática não pode ser assim. Você como advogada, tem que saber dizer isso. Olha, você não pode ir sozinho, porque dependendo da situação, dependendo do crime, dependendo da circunstância, dependendo do caso concreto, você pode sair de lá, ficar lá preso. Então, de maneira alguma, o seu paciente pode ir sozinho à delegacia para prestar esclarecimentos a respeito de um possível crime. Seja qual crime for, da menor pena à maior pena. Deu para entender? Porque dependendo da situação pode ser uma armadilha. Olha o que aconteceu lá no caso do Daniel Alves. Tudo bem, uma outra situação, um outro contexto, mas só para você ter esta noção. Segundo ponto que você tem que fazer. Depois que o cliente te procura e você faz todo o trâmite ali, ele contratou os seus serviços, a primeira coisa que você tem que fazer é ir sozinho. Você é advogado, aí sim, advogada, ir sozinha à delegacia para conversar com o delegado, para conversar com o escrivão, quem for, para se ater diante da situação que está acontecendo. Ou seja, toda análise prévia tem que ser feita pelo advogado. O advogado também não pode chegar lá, foi marcado, o dia X para o esclarecimento. Então, o advogado vai, naquele dia, sem ter visto nada, sem ter verificado nada, chega lá e tá tudo certo. Não. Isso é um erro crasso. Não pode acontecer isso. O advogado, previamente, tem que ir à delegacia, se ater de tudo o que está acontecendo, verificar a situação, conversar, analisar. E aí, só depois disso, ele vai com o seu paciente no dia tal para a prestação dos esclarecimentos e de tudo que vai ser verificado ali. Segundo, então você tem que ir antes para verificar a situação. Terceira e última dica aqui para você fazer esse acompanhamento em sede policial. Converse com o seu paciente antes, instrua-o de tudo a respeito da situação, fale com ele o que ele tem que falar, o que ele tem que dizer, explica para ele que pode acontecer determinadas situações e ele pode ficar, por exemplo, calado, sem falar nada, mas uma coisa tem que ficar bem clara, bem ali clarificada. O paciente não pode fazer nada ou não pode dizer nada sem autorização do seu advogado, sem a sua autorização. Porque dependendo da situação, no calor da emoção, sem uma inteligência emocional, ele pode falar alguma coisa errada e deixar a situação ruim e tudo ficar perdido. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, tem que ser analisado. Quando você conversa antes com o seu paciente, você sabe se ele fica tenso, se ele é meio esquentado, se ele perde o equilíbrio. Tudo isso tem que ser falado, tudo isso tem que ser ensaiado, para que em sede policial o esclarecimento ocorra da melhor forma possível. Deu para entender? O seu paciente não pode ir sozinho. 2, você tem que ir antes lá. 3, tem que instruir o seu paciente para que no dia dos esclarecimentos tudo ocorra dentro daquilo que for programado. Pensa sobre isso,
trabalhe essas questões na sua prática, porque com certeza você vai ter muito êxito na sua advocacia criminal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique com Deus, beijo muito grande, nunca se esqueça. Avante sempre!